Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex novamente para continuarmos aqui com alguns estudos. E hoje nós vamos estar falando sobre costumes e cultura, né? Usos e costumes, vamos dizer assim. Beleza? É para conhecimento, crescimento de conhecimento para que nós venhamos entender e compreender muita coisa, tá bom? Vamos lá. Agora que já vimos que o importante é o interior e crescer diante de Deus e dos homens em graça, sabedoria e estatura, vamos tratar de usos e costumes. Esse assunto é muito sério. Existe irmãos que não se cumprimentam. Existem irmãos que não se cumprimentam. E denominações que zombam uma das outras por causa dos costumes. Há pastores que julgam a espiritualidade e a salvação de uma pessoa pelas roupas que ela usa. Vamos ver o que Deus fala a respeito disso. Costumes. A palavra costume deriva do latim. Totalmente. Acostumar-se com. Ou seja, algo com que alguém fica acostumado. Então, costume é o que podemos chamar de hábito, de prática, uma lei não escrita. Está relacionado com a moda, com os trajes, com o comportamento, com o procedimento, com a regra. A pessoa age de determinada forma, não por ter fundamento bíblico, ou porque foi ensinada a fazer, ou por ser a única maneira de fazê-lo, mas porque viu alguém fazer ou se acostumou assim. Podemos usar como exemplo aqueles que não tomam chá, porque seus pais só tomam café. Outros adquiriram o hábito de tomar banho de manhã. Em alguns lares, não se cultiva o hábito de jantar. Alguns usam jeans, pois se acostumavam desde menino ou na adolescência fazer parte de um grupo que gostavam de vestir-se assim. A Bíblia menciona alguns costumes do povo. Ao fim dos 2 meses, tornou-se ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume, em Israel, de suas filhas de Israel saírem por outros dias, de anos e anos, a cantar em memória da filha de Jetro. Juízes 11, 39 e 40. Este era outrora o costume de Israel, quando os regates e permutas, o que queriam confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Ruth 4, capítulo 4, verso 7. Assim, os judeus aceitavam como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe proscreveram. Esther 9:23. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo de um dos presos, qualquer que eles pedissem. Marcos capítulo 15, verso 6. Cultura. O que é cultura? O dicionário define cultura como um empreendimento coletivo, segundo o qual os homens conseguem estabelecer um estilo de vida distinto com base em valores comuns. O E.B. Tillon diz que cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, princípios morais, leis, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelos homens, como membros da
sociedade. Se uma pessoa come com as mãos, por exemplo, isso é um costume. Se todas as pessoas de uma comunidade, nação ou país fazem isso, é a cultura daquela sociedade. Costume pode ser hábito de uma família ou de um determinado grupo. A cultura, contudo, são hábitos de uma sociedade. O costume pode ser mudado facilmente, a cultura não. Esta, para ser alterada, exige um esforço individual no interior do homem. Podemos questionar os costumes, não a cultura. A palavra cultura vem do latim colere, que significa cultivar. Portanto, a cultura é um cultivo. Uma pessoa culta se preocupa em aumentar o seu conhecimento, em se instruir, em aprender mais e em aperfeiçoar sua linguagem, sua postura e seu comportamento. O ex-deputado pelo Rio de Janeiro, Índio Jurana, é um exemplo disso. Quando foi eleito, ele não se contentou em continuar vivendo segundo os costumes de sua tribo. Ele percebeu que precisava tornar-se uma pessoa culta para poder reivindicar melhorias para a sua tribo. Na tribo não era costume as pessoas usarem ternos e gravata. Na Câmara dos Deputados, porém, ele teve de adotar esse costume. Para poder falar, fazer, ouvir suas opiniões, ele precisou aumentar seus conhecimentos, mudar seus costumes. E ele passou a ser ouvido e respeitado. Mudou os costumes, mas não perdeu a cultura, as raízes indígenas. Assim ele pode defender os interesses do seu povo e passou a ser respeitado até fora do Brasil. Costumes, divisão ou união? Costumes ou cultura? Faz diferença? Temos de ter bem resolvido a questão da diferença entre costumes e cultura, pois a confusão entre esses dois conceitos tem causado divisões entre as igrejas e as denominações. Isso tem provocado muitos danos ao corpo de Cristo. No Brasil, por exemplo, é costume o pastor pregar de terno e gravata. A temperatura pode estar 40 graus, mas o pregador tem de estar de terno e gravata. Certa vez eu fui pregar no norte do Brasil. O calor era insuportável. Ao ver que eu tirava o paletó, o pastor me disse: irmão, se o senhor tirar o paletó, a congregação não vai prestar atenção na mensagem. Eles vão ficar observando que o senhor está sem paletó. Para eles, a minha roupa era mais importante que a mensagem que o Senhor me deram para pregar. Por quê? Davam mais valor ao costume. Não se desenvolveram intelectualmente, não procuraram se aperfeiçoar, estavam estagnados. No Evangelho de Marcos, lemos uma passagem que explica isso muito bem. Ora, reuniam-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem nem lavam cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se apergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não
andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes as vossas próprias tradições. Marcos capítulo 7, verso do 1 ao 9. Nessa passagem, Jesus nos alerta do perigo que corremos ao valorizar os costumes. Anulamos as bênçãos de Deus ao rotularmos os sinais divinos de acordo com os nossos costumes. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles, como algumas igrejas do Brasil, limitavam o poder de Deus aos seus costumes. Mas encontramos também cristãos que sabem diferenciar costumes de cultura. Conseguem valorizar sua cultura apesar de abrirem mão de costumes que nada acrescentam à sua espiritualidade e à vida cristã. Nas ilhas do Pacífico, por exemplo, os crentes participavam das reuniões vestidos camisetas coloridas e bermudas. O pastor pregava usando a camiseta. Eles não se deixam prender pelos costumes, não se sacrificam em nome de costumes que não dizem respeito à realidade deles. Acredite se quiser, um garoto de 12 anos orava com fervor, desejoso de servir a Deus. A certa altura, uma profetisa lhe deu a seguinte mensagem: Deus só irá usá-lo para ganhar almas depois que parar de jogar futebol. Em uma reunião, estavam expulsando um demônio de alguém. Entre os presentes se encontrava um rapaz de cabelos compridos. O espírito maligno disse: Os cabelosos me pertencem. Uma irmã crente sincera, mas cujo marido é um convertido, não é convertido, contou-lhe que deram a seguinte revelação: Deus só abençoará seu lar depois que se desfizer da televisão. Uma jovem deu um testemunho no qual disse que Deus lhe revelara porque não obtinha maiores vitórias espirituais. Não estava usando anágua. Numa certa igreja, disseram às mulheres que se Deus quisesse que andassem perfumadas, ele já as teria criado com perfume. E como ele não as criou assim, deviam parar de usar perfumes e desodorantes. Há mais de 20 anos, quando eu fui à igreja usando calça jeans, um diácono me disse: um crente não pode usar jeans. Por quê? Indaguei-lhe: porque em todas as propagandas de calça jeans aparecem mulheres nuas, argumentou ele. Então, eu não posso usar nenhum tipo de tecido? Viajar de avião, comprar pneus para o carro, usar amortecedores e muitas outras coisas? Respondi, assustado com o raciocínio do irmão. Costumes e divisão. Em algumas ocasiões, sou convivido a pregar em inglês, cujo costume proíbe aos pastores que usem barbas. E muitas vezes os líderes destas igrejas me dizem: o senhor não pode pregar em nossa igreja, pois usa barba. Por que eu não posso pregar
de barba? Pergunto. É costume da igreja. Muitas vezes não consigo me conter e digo: vocês não podem aculturar-se, abrir o entendimento e compreender de que Deus está muito mais preocupado com o homem interior do que com a barba? Vocês podem me dizer qual a passagem da Bíblia que me proíbe o uso de barba? E eles responderam: é costume da igreja que o pastor não use barba. O costume, uma coisa que era para ser restrita, opcional para ser lei, isso gera divisões. Cada país possui costumes próprios de sua gente. No Marrocos, um homem andar de mãos dadas com uma mulher é motivo de escândalo. Contudo, dois homens se abraçam e é natural para eles. No Haiti, todos usam chapéus. Se no Brasil amamentar uma criança em público é comum, nos Estados Unidos é um ato inadmissível, pois é considerado imoral. Em alguns países da Europa, é normal aos homens se beijarem, sejam na comemoração de uma vitória nos esportes ou como cumprimento entre políticos ou líderes. No Brasil, temos também uma diferença de costumes que é explicada pela extensão de nossos territórios. Nosso país é uma verdadeira colchão de retalhos. As pessoas do Nordeste são completamente diferentes das do Sul. As igrejas do Norte nada têm a ver com as do Centro. Ao viajar pelo Brasil, do Oiá, porque o Chuim, temos a impressão de que estamos atravessando diversos países, raças e costumes diferentes. Indígenas, negros, mestiços, descendentes de portugueses, enfim, várias nações em uma. Essa diversidade de costumes, tanto no mundo como no Brasil, infelizmente, traz divisão. As pessoas, em vez de abrirem mão daquilo que não é essencial, que não faz parte da doutrina bíblica, passam a defender seus costumes, como se fosse padrão de santidade. Isso gera divisões. As pessoas passam a exigir que os outros tenham os mesmos comportamentos, os mesmos costumes. Contudo, usos e costumes são posturas especificadas de um grupo. Não podem ser padrões de espiritualidade. O Espírito de Deus não se deixa limitar por costumes. Ele age no mundo inteiro e quer nos usar. Se não buscarmos essa divisão do Senhor, nosso ministério será infrutífero, pois não podemos ser usados por Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a o jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Temos de nos libertar de qualquer tipo de preconceito, julgamento e deixar que o Senhor nos oriente e ensine. Precisamos entender que o que nos une é maior do que nos separa. Costumes, padrão de santidade? Costumes é padrão de santidade? Quando eu me converti, usava o cabelo grande e gostava de jogar futebol. A liderança da igreja exigiu que eu cortasse o cabelo e parasse de jogar futebol para que pudesse ser batizado. Eles olhavam a aparência, o exterior. Para eles, desobedecer usos e costumes era sinal de pecado. Não procuraram saber se eu embriagava pecados em minha vida, abrigava pecados em minha vida. Quem é preso
aos costumes, pensam que a santidade depende de fazer a barba ou não, de ir à piscina ou não. Se as mulheres usam batom, brinco, maquiagem, são chamadas de Jezabel. O que é santidade então? A santidade não pode ser confundida com a aparência. É essencial que nós lembramos de que o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7. Portanto, santidade não é o superficial, o exterior, a aparência. É algo que fica bem abaixo da superfície, bem no íntimo, no nível da atitude de uma pessoa para com o próprio Deus. O que é importante? Não, o que importa é aquele anseio interior do indivíduo, um desejo de conhecer a Deus, de ouvi-lo, de caminhar humildemente com Ele. Não depende de costumes, usos, roupas, maquiagem, ou seja, o exterior. Certa vez fui procurado por um jovem que me disse: pastor, conversa com meu pai, ele é pentecostal e não aceita que eu vá de calça esporte para a escola, mas o uniforme é camiseta e calça. Estou tendo problema com a direção do colégio. Fui conversar com aquele irmão, uma pessoa muito espiritual. O que é ser pentecostal? Perguntei-lhe. O pentecostal não usa brinco, não usa batom, não vai à piscina nem à praia e usa roupa decente, respondeu-me ele. A ideia que ele tinha de pentecostal era só o exterior. Contudo, a origem do pentecostal foi algo interior, que transformou homens, enchendo-os do Espírito Santo. Não podemos nunca associar o pentecostais com usos e costumes. Pentecostais é uma palavra que diz respeito ao poder de Deus, aos dons do Espírito, à libertação do jugo das trevas. Aquele irmão tornou-se prisioneiro, não de um preceito bíblico, mas daquilo que ele mesmo pensava. Eu lhe perguntei: qual é o maior problema? Sua filha deixar de estudar ou usar calça esporte? Após orarmos, ele me respondeu: pastor, eu não estou acompanhando a evolução, pois quando me converti, as irmãs não usavam calça esporte. Felizmente, aquele irmão passou a diferenciar a aparência externa de um coração puro e submisso ao Senhor. Beleza, pessoal? Tem aqui a conclusão. Vamos na conclusão então, aqui para a gente acabar. Conclusão. Conheci uma irmã que não usava calça esporte, vestia somente roupas que considerava decente. Contudo, sua língua era uma fonte de maledicências, falava mal dos outros, criticava os irmãos, disseminando contendas na igreja. Outra irmã usava o cabelo na cintura, mas era rebelde à liderança. Tinha sempre uma palavra de zombaria ou de afronta. Será isso que Deus quer? É isso que o Senhor considera crescer em sabedoria, estatura e graça diante dele e dos homens? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. O Senhor diz que o exterior não é importante, mas o interior. O próprio Deus para nós é uma vida cheia do Espírito Santo, atuando em nosso coração e nossa mente.
abrindo o nosso entendimento para que ofereçamos a Deus um culto racional, vibrante, sabendo que o discurso sobre costumes não levam a nada, quer seja pentecostal, é o mais do que aparência, é ser cheio de Espírito e dos seus frutos. Beleza, pessoal? Terminamos. Aqui o autor faz uma oração. Vamos orar então. Pai, que possamos entender que o seu propósito para nós é uma vida cheia do Espírito Santo. Não permita que ocupemos nossa mente com o que é secundário. Abençoe as denominações, abençoe aqueles que estão enfrentando lutas em relação a usos e costumes, confusos quanto à santidade. Dá-lhe a tua graça para que cada um possa aprender da tua palavra e crescer em graça, estatura e sabedoria diante de ti e dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Muito bom aqui esse estudo. Espero que estejam crescendo, no conhecimento. Isso é muito importante, pessoal. Se por acaso você quiser ler esse livro todo, manda uma mensagem aí no zap que eu mando para você, tá? É no 61991192421. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando todos aí, beleza? Fique na paz. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e dá o seu like aí. Um abraço e até logo.